Bom, gente, eu tô aqui com a Sami, né? A Sami é da All Green também. Já conversei com o Felipe. Com o Felipe. Tivemos aqui um papo bem interessante. Ele falou de muitos aspectos da empresa de vocês, né? E vocês estão de parabéns, primeiramente, pelo evento, que está sendo um sucesso. Todo mundo que eu conversei aqui está muito feliz com o evento. Que bom. E a gente também de estar participando, de estar no meio de tudo isso aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão da All Green, a sua visão do futuro da construção sustentável, né? Como é que vocês estão enxergando tudo isso? E passasse para a gente essa visão sua. A minha visão em relação a U Green, vamos começar por aí. O início, né, dessa visão, ele foi, né, essa visão do Felipe primeiro, mas depois eu encontrei o Felipe 1 ano depois desse início dessa ideia do que seria a U Green. E num primeiro momento, a U Green ela era muito focada na questão da educação. E eu já estava fazendo esse movimento de uma forma independente, porque eu trabalhei alguns anos com consultoria. E eu passava muito tempo educando o meu cliente. E eu passava muitas horas no telefone, educando o meu cliente sobre o que eu precisava em relação a materiais, né? Materiais é uma das coisas que eu me especializei nas consultorias. Essa descarbonização é algo que já há mais de 10 anos eu venho trabalhando isso na minha profissão. E então eu passava muito tempo educando. E quando eu comecei a encontrar esses materiais que o Felipe começou a falar sobre educação na construção civil, eu falei, a gente tem que conversar, né? Vamos conversar sobre isso. E nesse papo a gente descobriu que nós tínhamos a mesma visão nesse sentido, que o mercado ele precisa ser educado de uma forma para que nós possamos trabalhar a sustentabilidade dentro dele. Existem muitos conceitos sobre a sustentabilidade, muitas vertentes. Muitas vezes, todas elas estão corretas, mas olhar de uma forma holística para a sustentabilidade tem sido uma dificuldade, às vezes, tanto para as marcas como para os próprios projetistas. Então, quando a gente começou a formatar tudo isso, a minha visão era capacitar essas pessoas cada vez mais, não de uma forma em que as universidades estão fazendo, mas como é que a gente monta o avião com ele voando. Essa é a verdade, porque, né, como profissionais, nós precisamos estar renovando essas nossas crenças, o que nós trazemos de inovação para o mercado, nos inteirando sobre a questão das inovações, o que está disponível. E aí a gente começou a perceber que quando a gente estava falando sobre esse processo, às vezes as pessoas não entendiam que parte do processo que eu entro, como é que eu me encaixo nesse processo. Então, começar a posicionar essas pessoas no negócio. Então, o Felipe ele foi muito para essa parte de vamos pulverizar essa conversa, vamos atingir um maior número de pessoas para que elas venham para esse papo mais profundo sobre a sustentabilidade, né? E para mim, ao passo que a gente foi evoluindo com essas questões da educação, eu percebi que as pessoas não estavam, às vezes, vendo a sustentabilidade como negócio. Então, formalizar que isso é um negócio, mostrar as oportunidades de negócio, os avanços que uma marca pode ter, a influência que um projetista pode ter quando ele traz dados e ele exemplifica, ele educa o cliente, né? Nós tivemos alguns clientes que falaram assim, poxa, eu queria que meu arquiteto tivesse me explicado isso. Eu escolhi esse porque eu não sabia. Eu escolhi pela aparência. Então, assim, essa questão essa educação que ela não vem só para o profissional que quer se qualificar, que quer avançar em termos de coleção de certificados, mas sim algo que transforma de fato a forma de fazer negócios. Então, a minha visão é que a U Green ela não só reúne essas pessoas, mas ela cria oportunidades de negócios dentro da sustentabilidade e mostrar que a gente pode fazer negócios de uma forma mais ética, digamos assim, com o planeta.
E eu acho muito interessante. Eu conversei com várias pessoas aqui, né? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com pessoas incríveis. E uma coisa que me chamou muita atenção em todos eles é justamente essa paixão. Todos que eu conversei. E a dificuldade de convencer a ponta de que isso é importante. Então eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, porque realmente é difícil. Eu conversei com o Cícero, que trabalha com reflorestamento e com manejo e tal. E aí eu estava falando com ele justamente sobre isso, né? Quando a gente fala em emissão e sequestro de carbono, as pessoas não têm muita noção do que é isso, do modo geral. Então, para você explicar para a pessoa, eu acho que talvez falte, do modo geral, a gente realmente treinar as pessoas para entender isso. O que é o fenômeno da fotossíntese, sabe? Falar, puxa vida, nós estamos aqui, o carbono vem, vira açúcar, vira celulose e isso se transforma né? Você está imobilizando aquilo. Então, quando eu tenho um móvel feito de uma madeira sustentável, eu tenho um móvel que ele vai ficar imobilizado. E esse carbono que estaria lá aquecendo, está aqui. Que hoje a gente pega o petróleo, joga pro ar de alguma forma, queima, e a gente tem que trazer isso de volta. E a melhor forma de trazer, uma das melhores formas seria isso. Então eu acho que realmente o trabalho que vocês estão fazendo em termos de conscientização é muito importante. E vendo esse espaço, eu não canso de falar isso aqui, que quando você vê esse espaço aqui, que parece que você não está em São Paulo, né? Exato, é um oásis. É um oásis aqui no meio, né? Eu vi isso, tive a oportunidade de ver isso em Milão, em alguns lugares de Milão, que eu vi alguns prédios assim, nesse mesmo estilo, que eu fiquei encantado já. E aqui fazia muito tempo que eu não vinha para cá. E quando eu vi esse espaço aqui, com esse reflorestamento, esse espaço interno aqui, realmente eu fiquei encantado, né? E outra dúvida que eu tenho a respeito de vocês, quer dizer, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo já faz um bom tempo, e como é que estão os frutos disso? O que vocês estão vendo já de resultado desse trabalho que vem aí já de 8 anos, né? Acho que 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então, o resultado foi que com 4 anos de Green, a gente percebeu uma procura muito maior por essa capacitação, né? Porque com 4 anos a gente pegou bem ali daí o período pandemia. E aí as pessoas procuraram muito essa questão da capacitação. E de uma forma orgânica, até pessoas de outros países perguntavam se a gente tinha um curso em outras línguas. E aí eu falei para o Felipe, vamos fazer o curso em inglês. Eu morei 12 anos nos Estados Unidos. Eu falei, vamos pegar esses cursos e vamos traduzir para o inglês. E o Felipe falou assim, eu tenho assim um pouco de receio porque meu inglês não é 100%, né? Eu falo inglês fluente e tudo. Ele falou, mas é aquele inglês de cantar rock. Então eu falei, não, mas vamos exercitando. E a gente arriscou, e isso é também mérito dele acreditar e ser essa pessoa que eu comentei lá no palco, né, que é um arrojado. A gente joga a ideia para o universo e ele falou, vamos fazer. E a gente fez nosso primeiro evento em inglês. Quando a gente viu no YouTube, a gente colocou para o universo e apareceram 6.000 pessoas nesse evento em inglês. Foi uma surpresa. A gente achou que o YouTube tinha bugado. Imagina, né? 6.000 pessoas. A gente começou a olhar aqueles números, eles não paravam de subir. E a gente reuniu 6.000 pessoas. Teve um evento em que ele teve mais de 16.000 visualizações num dia só. E isso não era algo tangível para falar sobre sustentabilidade na construção civil. Isso é coisa de influencer, de gamer, sei lá. Sim, exatamente. Alguma coisa mais legal que a construção civil. Então, aí a gente teve uma noção de que as pessoas querem ouvir sobre isso e que existe um impacto e que existe a falta de conhecimento ou a falta de informação palatável. Porque a informação técnica, o techniquez, às vezes ele é muito chato. E as pessoas chegam nos nossos eventos achando que vai ser isso. E o que surpreende é que a gente tenta levar isso de uma forma mais leve. E a resposta que a gente tem do público é muito melhor. Quando a gente pega esse techniquez, mastiga e deixa mais palatável, a recepção dessa informação ela é muito mais bem-vinda. Como você falou ali do pessoal, né? Todo mundo numa energia muito boa.
essa é a vontade que, quando você entrega algo que as pessoas recebem, elas conseguem perceber esse valor, a gente percebe essa devolução dessa energia. E essa é a Ugreen, né? A gente traduz esse Techniquez tanto para as marcas como para as pessoas. Hoje a gente está em 188 países com os nossos cursos e eu jamais, a Samantha pequenininha que sonhava em ser arquiteta desde os 9 anos, jamais imaginou estar na presença de tantos arquitetos que eu admiro, reunindo e, né, usando algo que a paixão, né? Você também mencionou a questão da paixão. A paixão, ela vem com a responsabilidade também. Isso é um pilar que nós procuramos sempre honrar também na Ugreen. É a seriedade com os dados, fontes de dados, a gente começar uma discussão onde a gente consegue embasar e trazer pessoas capacitadas para falar sobre isso. Então, quando a gente, às vezes, faz um conteúdo de Instagram, que é uma coisa mais rasa, e a gente vê o pessoal aprofundando nos tópicos, e aí a gente comenta também para eles aprofundarem, isso faz com que a gente perceba que estamos evoluindo, sim. E as pessoas querem, sim, falar sobre isso, elas só não estavam entendendo o Techniquez. Que coisa, né? A gente, dentro desse universo todo, né? Eu sou biólogo de formação, e vivi muito tempo dentro da sala de aula, trabalhando, enfim, né, educando. E eu sempre percebi o seguinte, que se você conseguir... Imagina que eu dava aula de bioquímica, que não é uma disciplina simples. Não é fácil. E eu tinha que deixar isso simples. Porque eu estava falando, às vezes, com um estudante de enfermagem, um estudante de nutrição, né, com um biólogo, um biotecnólogo, e aí eu tinha que falar de uma forma que são coisas completamente diferentes para a realidade de cada um deles, né? E eu acho que esse trabalho de você realmente fazer e construindo, porque vai influenciando pessoas, essas pessoas vão influenciando outras, você passa a ter, isso passa a influenciar empresas e arquitetos menores. Você pega uma empresa gigante, ela tem toda essa preocupação. A empresa menor, ela de alguma coisa se espelha naquela. E aí ela vai querer também fazer, e aí vem a outra querendo fazer, até que chega até que o momento que nós vamos conseguir chegar lá na ponta. Mas eu acho que é um trabalho realmente de formiga, né? E que não, acho que vai levar um tempo para a gente conseguir criar essa conscientização. Mas esse trabalho que você faz eu acho fundamental, porque justamente acelera, pelo menos naquele grupo que está trabalhando com você, você consegue acelerar esse processo para que ele explique. Porque a pessoa, para o consumidor final, o cara que está lá na casa dele, está construindo a casa dele, ou o empresário que está fazendo a empresa dele, impacta no custo fazer isso. Mas no momento que o imóvel dele tiver uma valorização maior, porque ele tem isso no futuro, ele vai começar a enxergar que aqui, ó, eu vou gastar tanto, mas lá eu vou ter. Sim, e às vezes as economias até mensalmente nele, na operação, né, dessa edificação. Sim. Também, nessa questão. Com certeza. Essa materialidade do que realmente... O que a sustentabilidade está fazendo por mim? O que eu estou ajudando e o que está acontecendo para que isso seja viável economicamente, né? E que eu possa escolher essa escolha ética. A partir do momento que a gente consegue mostrar para ele que é economicamente viável e que existe essa possibilidade que você investe aqui, você retira ali... seja imediatamente nas suas contas ou até na sua saúde, que às vezes as pessoas não entendem o quão insalubres são as suas casas, dependendo da escolha dos materiais. Então, quando ela começa a entender esses investimentos como investimento, aí ela consegue materializar o que é a sustentabilidade para ela. E às vezes eu falo que isso é inteligência de projeto. Às vezes eu até procuro não falar a palavra sustentabilidade, porque é uma inteligência no projeto dela que ela vai trazer. E quando a gente fala sobre materialização da sustentabilidade, você estava falando a empresa grande e a empresa pequena, né? O indivíduo, o autônomo. Eles vão trabalhar a mesma questão, o mesmo processo, mas cada um vai ter a materialização da sustentabilidade de uma forma diferente.
eu falar de sustentabilidade para alguém que está morando na Suécia com todo subsídio para fazer isso acontecer, é diferente da gente ensinar uma pessoa na Etiópia sobre a sustentabilidade. E nós temos, dentro desses 188 países, essa diferença e a gente aprende muito com eles. Então, essa troca é a coisa mais rica que eu acho que a gente consegue dentro da Ugreen, nesse hub de pessoas que são uma pluralidade de nações, de situações, de regionalidades, de prioridades e como é que a gente executa a sustentabilidade em todos esses itens. Outra dúvida que eu tenho, como é que está hoje o mercado em termos de, aqui pelo menos do Brasil, né? Em termos de materiais alternativos e construções alternativas? Materiais alternativos nós temos muito, o que falta é a divulgação e um espaço de tela para essas pessoas. Um espaço de tela que eu digo é realmente eles terem esse palco, eles poderem mostrar e competir com empresas que têm um poder de marketing muito grande. Então, nós temos várias possibilidades. O Brasil é rico em fibras, nós somos ricos em materiais naturais. A flora do Brasil ela pode trazer muitos insumos para esses materiais alternativos, para a composição desses materiais alternativos. Nós podemos utilizar mais a reciclagem, a criatividade do brasileiro, eu acho fantástica com relação a isso. Sem dúvida. Então nós temos um potencial muito grande e nós precisamos acreditar e mostrar essas marcas para que elas entendam que isso compensa sim. E esse é o trabalho que a gente está fazendo com o Transparency também, é tentar aproximar essas pessoas que estão dispostas a mostrar, a trazer algo diferente e ampliar essa questão. Então eu acho que nós temos sim, o que falta é visibilidade, nós temos uma possibilidade grande de variar essa matriz de materiais na construção civil. Com relação à construção civil sustentável, eu vejo que existe já mais uma preocupação com isso, mas ainda é uma preocupação um pouco fútil. Mas isso faz parte do processo. Todo mundo tem um início e um certo interesse e a mudança de cultura é assim. Primeiro a gente faz porque o meu amigo fez, e depois a gente entende porque que meu amigo fez. E eu acho que de qualquer forma, assim, se nós conseguirmos impactar, né, e multiplicar esse conhecimento, a pauta, e se isso já está na mesa, o nosso dever é continuar falando cada vez mais e ampliando esse tópico e trazendo mais e mais profundidade na conversa. Tá certo, Samuel, eu queria agradecer seu tempo, eu sei que é super escasso, você está aí na correria, está toda, né, ligada em tudo, né, o evento está acontecendo aqui em tempo real, né, e ela está aqui falando com a gente. Agradeço de coração. Muito obrigada a vocês. Da gente estar aqui, o que puder contar com a gente em todos os aspectos, estaremos juntos nessa jornada, pode contar com a gente, e eu desejo a maior sorte do mundo aí, e que a gente consiga, né, fazer com que esse planeta tenha aí um futuro melhor do que se espera, né? Muito obrigada. Valeu. Prazer. Tchau. Prazer.